Boa tarde, nono ano. Bem-vindo à nossa aula de Geografia. Hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos continuar o capítulo 16 do 6 de 2021. Vamos fazer a correção, né? Correção da página 86 e vamos continuar a atividade. Bom, as provas bimestrais, né? Do segundo bimestre, vocês sabem que já estão chegando, né? E vai ser nos dias 25 a 30, né? Vai ser no final do mês. Tá bem pertinho já. Bom, nessa aula nós vamos continuar o capítulo, mas na próxima aula, né? Nós vamos fazer uma revisão, certo? A revisão do capítulo, vocês vão receber aí no roteiro. E vamos fazer a revisão do capítulo que vai ser cair na prova, certo? Então vamos lá fazer a correção da página 86. Questão 12. Apesar do crescimento, o crescente desenvolvimento, o continente europeu é marcado por conflitos internos, como a questão irlandesa, que nós estudamos, e a questão basca, né? Em que consiste cada uma delas? Resposta. A questão irlandesa está associada a um aspecto territoriais e religiosos, inconformados com a participação da Irlanda do Norte, de maioria protestante, no Reino Unido, a Irlanda do Sul, de maioria católica. Reivindica tanto a reunificação das duas Islândias quanto a constituição de um novo país independente. A questão basca é um conflito territorial, né, e étnico, que surgiu no final do século XV e o início do XVI, com a unificação da Espanha. Os bascos têm enfrentado e resistido a inúmeras tentativas de dominação e de aniquilamento de sua cultura, especialmente pelos espanhóis. Vocês façam a correção, certo? Que é importante. No texto, o terrorismo e o futuro da Europa, da seção Aprofundar para conhecer, aspectos importantes são colocados dentre eles. Destacamos alguns indicados abaixo. O Tratado da União Europeia e o Projeto Europeu. O tratado apela à assistência mútua entre os países quando um dos membros é atacado, mesmo com a participação do empenho variável, busca combater o terrorismo. O projeto político europeu do UE é diametralmente proporcional ao que foi o horror das grandes guerras que marcaram tragicamente o século XX. Mas de forma positiva, trata-se de um projeto liberal de paz, progresso e solidariedade que, no entanto, não tem sido vivenciado. B. Os atentados terroristas e seus desdobramentos na Europa. Após o ataque de 11 de setembro, acendeu a discussão cultural e religiosa no debate político europeu, com as consequências claras na rejeição do tratado que foi constitucional e na hostilidade crescente, a adesão da Turquia, que entretanto também se distanciou da Europa e se tornou mais conservadora e autoritária. Os partidos de extrema-direita, eurocêntricas, popularistas e nacionalistas foram se tornando cada vez mais presentes nas lideranças da União Europeia. Aumentou a importância na França, da Frente Nacional da Marine Le Pen, além de outros eventos que estão desafiando a permanência dos valores e princípios humanistas que constituíram o fundamento do projeto europeu. E C. Os reflexos negativos causados pelas falhas da Europa em lidar com conflitos. A Europa falhou na resposta à crise financeira, ao conflito na Ucrânia por falta
divisão estratégica e na crise dos refugiados. Primeiro, sendo incapaz de travar os fluxos migratórios e de evitar as mortes dramáticas no Mediterrâneo. E depois mostrando falta de solidariedade e erguendo um muro, que sempre foram criticados na Europa, onde quer que fosse erguido. Bom, nós vamos falar sobre as tensões separatistas na Bélgica, né? O território da Bélgica já esteve sob domínio espanhol, austríaco, francês e dos Países Baixos. Vocês podem estar vendo aí no mapa tensões separatistas na Bélgica em 82. Anteriormente conhecido como País Baixo do Sul, o país foi controlado por espanhóis até 1713, quando passou a ser de domínio austríaco, sendo anexado pela França com as guerras neopolêmicas. Com a queda de Napoleão e o Congresso de Viana em 1815, que reformulou o mapa geopolítico europeu, os Países Baixos do Sul foram anexados ao Reino Baixo. Tal situação permaneceu até 1830, quando se iniciou o processo de independência, formado em 1839. O Estado belga, esse movimento teve início com o protesto de valões, insatisfeito com as políticas de livre comércio dos Países Baixos. As diferenças culturais e religiosas, além desse caso, com quem eram tratados no país. O norte flamengo, região conhecida como França, e na fronteira com os Países Baixos, mais ricos e raízes culturais dos Países Baixos, a do Valão. Conhecida como Valônia, na fronteira com a França, mais pobre com raízes culturais francesas, faz da Bélgica um país que pouco se identifica culturalmente e que abre espaço para a possibilidade de separação do país. Ou seja, as tensões separatistas, o movimento separatista, né, é forte em frases, porém a maioria é contra. O motivo principal desses movimentos é econômico, né, que é o desemprego em Valônia, do que em frases, mais economicamente desenvolvido. Ou seja, eles querem a divisão da Bélgica em fraude e Valônia, a dependência, né, justamente por esses motivos econômicos, né, e culturais, fazendo da Bélgica um país identifica cultural e abre espaço para a possibilidade de separação do país, como já falou. Com a formação da Bélgica pelas regiões de França e Valônia, o país se tornou uma monarquia constitucional com eleições parlamentares. As duas partes do país, com o passar dos anos, se desenvolveram e se constituíram com características peculiares. A região de Frades conservou seu idioma, industrializou, manteve sua economia baseada no petróleo durante o século XX e hoje se volta para a exportação, com o PIB por capital 20% acima da média europeia. Já a Valônia permaneceu predominantemente agrícola e hoje é extremamente dependente da política agrícola comum da União Europeia, possuindo uma taxa de desemprego de 17%, o dobro da taxa da região de Frades. As tensões políticas entre Norte e Sul refletiram de suas opiniões população como um todo. Não existe um sentimento nacionalista que una o país, sendo o rei Albert é o símbolo da união entre as duas regiões. Hoje a Bélgica é um país que não apresenta uma rivalidade entre as duas regiões, mas sim um não reconhecimento, que gera perguntas sobre o motivo de estarem juntas sobre a mesma bandeira. Vocês podem ver aí Frades e Valônia, né, no mapa. A capital Bruxelas, capital de Frades, né, que é Bruxelas, conhecidamente também a capital da União Europeia, é uma cidade internacional cuja maioria da população é capaz de se comunicar em ambos os idiomas, além do inglês. Caso a atual crise política leve à união cisão dentro do país, o que é pouquíssimo provável no curto prazo, essa região administrativa provavelmente não pertencerá a nenhuma das regiões, mas
efetivará como capital da União Europeia. O terrorismo e o futuro da Europa. A Europa parece estar finalmente unida com um propósito no combate ao terrorismo, conforme o Tratado da União Europeia, que apela à assistência mútua quando um dos membros é atacado, mesmo que a participação de cada um se faça com um empenho muito variável. Os atentados terroristas em Paris, em janeiro de 2015 e fevereiro de 2016, após em Bruxelas, uniram os países europeus que tinham vivido um processo lento de erosão interna, simultaneamente potenciado pela incapacidade de dar resposta a problema e a crises que se importavam do exterior, internamente pelo lento, mas constante avanço de correntes anti-europeias, nacionalistas, paulistas e xenofobas. Muitos europeus se consideram ameaçados pela entrada de imigrantes, com medo de que diminui a oferta de emprego e atrapalhe os rumos econômicos, enviando dinheiro ao exterior, geralmente lugares de origem, e diminui a circulação econômica interna. O terrorismo, primeiro com a Al-Qaeda e depois com o Estado Islâmico, tem minado os fundamentos da construção europeia, tornando os cidadãos mais fechados e intolerantes, e menos disponíveis para aprofundar o projeto que os europeus criaram. O grande ponto de virada foi o 11 de setembro, que teve posteriormente claro reflexo em momentos importantes na vida da União Europeia, trazendo a discussão cultural e religiosa para debater politicamente na Europa, com consequências claras na rejeição do tratado constitucional e na hostilidade, crescendo a adesão da Turquia, a independência da Turquia, mais fechada, que também se distanciou da Europa e se tornou mais conservadora e autoritária. Depois do 11 de setembro, os países de extrema-direita, eurocêntrica, populista, nacionalista, foram se tornando cada vez mais onipresente na grande maioria dos países membros da União, seja diretamente pelo partido, participação com o governo ou a coligação, ou seja pela expressão dos parlamentos nacionais. A crescente importância que tem ganho na França e Frente Nacional de Marine Le Pen é absolutamente preocupante para todos os democratas europeus, mesmo acontecendo com o rumo que os países como Hungria e Polônia estão a tomar, desafiam em permanência os valores e princípios humanistas que constituem os fundamentos do projeto europeu. Por outro lado, o Reino Unido, que viveu os horrores de grandes guerras, continua seu percurso de chantagem e afastamento da União Europeia, contribuindo também para a inquietação coletiva sobre o futuro do projeto europeu. O projeto que eles criaram, Bom, gente, a União é fruto de um dos mais belos, a União Europeia é fruto de um mais belos e promissores projetos políticos jamais criados pela humanidade, diametralmente proporcional que foi o horror das grandes guerras que marcaram tragicamente o século XX e, acima de tudo, é um projeto liberal de paz, progresso e solidariedade, mas nem por isso o fantástico percurso da União Europeia e os seus princípios e valores foram suficientes para impedir que as guerras chegassem à Europa. A determinação de 28 em se envolver em combate ao terrorismo, a presença militar em diversos teatros de conflitos e os atentados terroristas que vão atingir o nosso cotidiano, como seu horror. Aí estão para demonstrar, a lista de atentados vai crescendo. Madrid em 2004, Londres em 2005, Bruxelas em 2014 e 2016, Copenhague em 2015 e em Paris 2 vezes, 2015 e 2016, sem contar, claro, com outros ataques de menor dimensão e com dezenas de tentativas de atentados em muitas cidades europeias que foram evitadas pelos serviços de segurança.
Existe atualmente uma elevadíssima instabilidade regional em que o Médio Oriente e as tensões habidas estão na Rússia e a Turquia. São exemplos preocupantes no contexto de guerras em que estão a ser cada vez mais mobilizados por soldados e meios militares europeus. Os países como a Síria, o Iraque e Mali e outros, a Europa deveria estar verdadeiramente unida para aguentar o elevadíssimo potencial desestabilizador que essas ameaças representam, não apenas para cada país individualmente em termos de segurança, mas para o próprio projeto europeu. No curto espaço de tempo nos últimos anos, a Europa foi atingida por diversas crises, para as quais não estava preparada, o que tem tido evidentes reflexos negativos nas opiniões públicas europeias. Falhou na resposta à crise financeira, ao conflito na Ucrânia por falta de visão estratégica e à crise de refugiados. Primeiro sendo capaz de travar os fluxos migratórios e de evitar mortes dramáticas no Mediterrâneo. Depois mostrando falta de solidariedade e erguendo muros que sempre foram criticados na Europa, onde quer que fossem erguidos. Os europeus reduzem o islamismo à busca. Antuérpia e em várias outras cidades de Bélgica, há anos as mulheres são proibidas de cobrir a face. A polícia já advertiu várias mulheres que usavam niqabs e burcas, mas na verdade faz muito tempo que a proibição não é um problema nesse país. De fato, é difícil encontrar muçulmanos que se irritem com isso. Por outro lado, o lenço de cabeça islâmico tem sido motivo de grandes controvérsias em Antuérpia. Esta é uma cidade portuária, cosmopolítica, mas nas recentes eleições, um terço das eleições traz apoio. Um partido político de direita que possui a plataforma antimigratória. 3 anos atrás, uma prefeita socialista foi o primeiro a proibir os lenços da cabeça no setor público. Desde setembro, essa proibição inclui também os alunos de escola. Um número cada vez maior de escolas na Antuérpia proibiu os lenços de cabeça e mais garotas foram transferidas para Aterneum. Esta foi a última escola a não impor a proibição. Finalmente, as meninas passaram para a escola totalmente cobertas de pés à cabeça, com casacos longos e luvas. Representante de uma organização islâmica ficava na entrada e observava quais delas removiam os lenços na cabeça. Nos trocados, a palavra tolerância por reciprocidade, dizendo, diretora, todos os desejos de liberdade de religião precisam ser respeitados, a liberdade da religião dos outros. É preciso haver valores inalientos com a igualdade entre sexos. Bom, gente, essa vai ser nossa leitura por hoje. Vocês leiam o capítulo, façam fichamentos, anotações, certo? E resolvam o vestibulando, certo? Na próxima aula nós vamos fazer a revisão do capítulo que vai cair a prova. A prova, como vocês já sabem, vai ser